Bom, então, olá, gente, tudo bem? Então, essa é a nossa primeira videoaula, né? Que, na verdade, é uma reunião entre eu, a professora Ana, a professora Arlindo e a professora Kellen, né? Que somos os professores, então, eu de estágio 3, a Ana de estágio 4, o Arlindo de oficina de produção filosófica 2 e a Kellen de estágio 2, né? Que vocês já conhecem, né? Todos nós aqui do curso. Bem, nós resolvemos fazer essa primeira videoaula em conjunto, porque vocês vão perceber que essas 4 disciplinas, elas vão andar muito alinhadas, né? Até porque alguns de vocês estarão fazendo, né, mais de um estágio juntos, né? E a oficina, né, de produção filosófica, ela também vai nos ajudar, vai nos dar suporte, nos ajudar a fundamentar e a pensar também esse momento dos estágios. Né? Então, em razão disso, inclusive nosso plano de ensino atrasou um pouco, né, a publicação, porque nós estávamos nos reunindo muito e conversando bastante para a gente fazer esse alinhavo, né, dessas disciplinas que, embora elas aconteçam, é uma disciplina diferente da outra, né, cada uma com o seu plano de ensino bem específico, mas ao mesmo tempo elas estão casadas, né, estão alinhadas. Então, para que a gente conseguisse fazer isso, né, com certa propriedade, nós precisamos, então, de um tempo um pouco maior. Por isso que a gente está publicando essa semana apenas o nosso plano de ensino. E então a gente resolveu fazer essa reunião hoje, né, essa primeira videoaula em conjunto, justamente para explicar, né, como que vai funcionar os estágios, né, e como que vai funcionar esse casamento, né, grande aí dessas 4 disciplinas juntas. Bom, então acho que agora a professora Kellen, né, vai falar um pouquinho para vocês. E se eu esquecer de falar alguma coisa, assim, que vocês acham que é importante, né, Ana, Lindo e Karen, vocês vão complementando a minha fala. Tá mudo, Kelly? Agora sim. Então, pessoal, eu vou me deter um pouquinho para falar sobre a nossa disciplina de estágio 2. No semestre passado, né, nós tivemos, né, toda uma situação atípica também, né? Os estágios, nós iniciamos, né, com a disciplina de estágio 2 e lá pelas tantas, né, teve toda a situação de greve e nós acabamos parando, né, com a disciplina de estágio 2 lá pela metade, enfim, né? E esse semestre, infelizmente, não vai ser diferente, né? Nós temos uma outra situação, mas também uma situação atípica, né? E essa situação atípica, ela vai nos levar também a uma outra configuração dos estágios. Então, a professora Daniela, né, a professora Ana Lúcia e eu, nós vamos trabalhar de uma outra forma nesse semestre. Que forma é essa? Nós vamos trabalhar os estágios afastados da escola. Tá, vocês devem estar se perguntando, mas como assim, né? Os estágios longe da escola. Nós vamos explicar, né? Nós vamos explicar isso minuciosamente, mas num primeiro momento a gente gostaria que vocês tivessem um pouquinho de paciência. Então, assim, eu recebi vários e-mails, né, de alunos dizendo, professora, responde o meu e-mail, eu estou com a parceria da escola, eu preciso da carta de apresentação. Pessoal, não existe carta de apresentação, não. Nós não vamos liberar carta de apresentação nenhuma, porque nesse momento vocês não vão instituir uma parceria com as escolas. Nós vamos trabalhar de uma outra forma. Então, agora, nesses 10 minutinhos, 15 minutinhos que eu tenho, eu vou apresentar, né, a forma como eu vou trabalhar na disciplina de estágio 2, nesse semestre, que é uma forma totalmente diferenciada do semestre passado. Então, assim, ó, vocês lembram o que eu apresentei lá, as videoaulas, o plano de ensino que está lá? Esqueçam aquilo. Nada daquilo vai ser trabalhado. Então, assim, literalmente, nada do que está lá vai ser aproveitado. Nada. Então, eu vou apresentar para vocês um material, que é um material que foi pensado em conjunto, literalmente em conjunto. Esse semestre vai ser totalmente em conjunto. A professora Daniela, a professora Ana Lúcia e eu, nós conversamos, então, assim, tudo o que vai ser apresentado foi dialogado, foi pensado para que a gente possa fazer um trabalho diferenciado,
que está assentado na realidade desse semestre, que é um momento atípico, que é um momento de pandemia e que é um momento que a gente não vai lá para a escola, para o chão da escola, mas que a gente está pensando no que está acontecendo agora. E o que está acontecendo agora é que a gente não pode adentrar o campo da escola, mas a gente está fazendo um trabalho que é o trabalho possível nesse momento. Então, vamos lá. Então, o que nós temos agora no ambiente da disciplina de estágio 2? Bom, vocês entraram lá, não tem ainda o plano de ensino. O plano de ensino daqui a pouco estará postado, tá? Vocês têm o texto, né? O texto 1 da Márcia Tiburi. Aprender a pensar é descobrir o olhar. Então, assim, qual é a diferença entre o ver e o olhar? Após isso, então, foi postado lá o fórum de discussão. Nessa disciplina, como vocês já viram, né? São duas professoras, a professora Tulipa Meirelles e eu, nós duas vamos estar trabalhando nessa disciplina. Em seguida, o que vocês encontram? Vocês encontram um outro material. Então, a equipe de estágio, a professora Daniela, a professora Ana Lúcia e eu, nós pensamos que esse texto, né, da Barbosa e da Noronha, o período de observação da escola, criando um olhar sobre os espaços, sujeitos e ações de uma antiga conhecida nossa, né? Então, pensar o espaço da escola é um material importante, né? Então, ali vocês têm um material de em torno, né, quase 30 páginas para ficar pensando a observação da sala de aula. Ainda nessa segunda semana, eu postei para vocês um videozinho do Gilles Deleuze falando sobre como é uma aula. E aí vocês vão estar recebendo em seguida a postagem no ambiente, no AVA, da apresentação do plano de ensino, que é justamente, né, isso que a gente se organizou aqui, que é a gravação dessa apresentação, né, da professora Dani, da professora Ana, do professor Arlindo e eu, apresentando como vai acontecer as nossas aulas. Em seguida vai ter um fórum para vocês tirarem as dúvidas, para vocês conseguirem, então, tá colocando aí, né, como vai acontecer isso. Eu creio que vocês vão ficar aí bastante preocupados. Como vai ser isso sem entrar na escola, enfim. Mas isso a gente vai conseguir conversar e dialogar bastante. No mês de setembro, a gente vai basicamente trabalhar em cima de relatórios de estágio. Então, o que acontece? O que a gente vai fazer nesse mês de setembro? A professora Ana Lúcia, ela separou o material dos alunos dela, então ela tem lá toda a autorização desses alunos, né? Ela separou, fez todo um trabalho, né, de coletar relatórios de estágios, materiais, enfim, e nós vamos trabalhar em cima desses relatórios de estágio. Então, o mês de setembro vai ser um mês bastante árduo, assim, a gente vai trabalhar em cima de materiais de colegas. Depois, o mês de outubro também vai ser um mês bastante trabalhoso, mas aí a gente vai centrar num outro assunto, e é um assunto, assim, bastante atual. Basicamente, assim, eu vou aprender muito com vocês também. A gente vai começar a trabalhar em cima de habilidades e competências nas ciências humanas. Então, a ideia é a gente construir um mapa conceitual do plano de aula. Por quê? Porque no próximo semestre, junto com a professora Dani, com a professora Daniela Grilo, vocês vão estar trabalhando em cima da questão da regência de classe, né? Então, a ideia é vocês irem criando todo um trabalho das habilidades, das competências, para pensar o plano de aula. Só que antes disso, vocês vão fazer um trabalho de construir mentalmente, né, esse mapa do plano de aula. Então, isso vai acontecer no mês de outubro. No mês de novembro, nós vamos trabalhar mais criando uma rede de conexão com os educadores das escolas. Então, a ideia é pensar como está acontecendo a educação pública em época de pandemia. Então, no mês de novembro, a ideia é trabalhar nessa conexão com os professores da rede pública e também
a gente vai pensar a questão da legislação. Basicamente, duas legislações, tá? A segunda que acaba completando a primeira. Então, a gente vai trabalhar a questão da Lei 10.639, que é a cultura e história afro-brasileira e africana, e também a Lei 11.641, que é a cultura e história indígena. Então, essa segunda, da cultura e história indígena, que acaba, né, completando a primeira. E, por fim, no mês de dezembro, a gente fecha pensando a questão da avaliação e autoavaliação. Então, é bom, né, a gente perceber que esse semestre, né, ele acaba sendo um semestre bastante curto, mas a gente acaba tratando uma série de questões aí, enfim, né, eu penso que vai ser um semestre bastante produtivo. Vocês devem estar pensando, tá, professora, e como é que vai funcionar essa questão da autoavaliação, né? Como a senhora vai, né, tratar, como nós vamos ser avaliados? Enfim, né? E aí, só para dizer que a ideia é avaliar a questão do mapa conceitual mesmo do plano de aula, né? A proposta é essa. E a segunda avaliação é pensar a avaliação mesmo como uma questão constante e contínua, para não sair da lógica da própria avaliação, né? Senão a gente acaba caindo numa contradição. A gente trabalha a questão da avaliação como sendo algo constante e contínuo, e depois vai lá e atribui uma nota a uma atividade isolada, né? Desconstruindo isso tudo. Então, a segunda avaliação vai ser avaliar as questões que são postas no ambiente mesmo. E aí a professora Tulipe e eu vamos acabar avaliando essas atividades que vocês vão, essas atividades, essas participações no fórum, enfim, a gente vai fazer um trabalho mais de avaliar essas questões que vocês vão colocar aí, vão colocando no ambiente, as contribuições, as discussões, enfim. Então, seria mais ou menos isso, dizer para vocês ficarem bem tranquilos, né? As disciplinas de estágios, elas estão sendo bem pensadas, elas vêm sendo pensadas a 6 mãos no mínimo, né? São 3 professoras que vêm pensando, 3 professoras que têm até uma certa experiência, a gente pode dizer assim, né? Então, deixar vocês bem à vontade, assim, vocês têm espaço, né, pelo ambiente, enfim, e outros contatos para poderem entrar em contato com a gente. E seria, assim, com relação ao estágio 2, seria isso. Bom, gente, então, em relação ao estágio 3, né, eu imagino que para muitos de vocês vai ser bastante decepcionante, né, essa impossibilidade de ter contato com a escola, de poder fazer um planejamento e desenvolver né, aquele planejamento junto com os estudantes, mas até mesmo de forma virtual, né? Porque nós sabemos que as escolas do estado elas têm, né, um ambiente virtual, os professores estão trabalhando, né? No entanto, o que ocorre? Que em razão da estrutura, né, e da infraestrutura, né, que se tem, nós avaliamos que seria bastante difícil para muitos de vocês conseguir esse contato com a escola, né? Então, pensando que o momento da escola também está sendo um momento de adaptação, né? O momento da escola, os professores, né, a rede estadual, ela está passando por esse momento de se rever, de se reinventar, de se adaptar, né? E nós pensamos que colocar tantos estudantes, né, pelo Rio Grande do Sul, né, inserir, né, neste momento que as escolas estão se adaptando, né, para algumas escolas seria mais difícil, outras possivelmente negariam, porque a escola ela tem autonomia, ela pode dizer que não quer receber estágio, né? Outras, né, a gente sabe, porque vocês entram em contato, né, dizem, olha, eu tenho escola parceira, enfim.
Mas, inicialmente, nós até pensamos em ter um plano de duas possibilidades, né? Uma para quem tem escola e outra para quem não tem. No entanto, fica impossível trabalhar com 2 planos, com uma turma com tantos alunos, né? Só se nós tivéssemos, assim, olha, muitas pessoas para trabalhar, né? E que também não é a realidade do curso. Né? Então, mas como proporcionar, né, uma experiência docente para vocês sem escola, né? Como fazer isso? Bem, se os professores atualmente estão todos trabalhando, né, exatamente nessa perspectiva, então nós consideramos que sim, é viável, né? É possível fazer isso, né? Porque de que forma os professores eles estão trabalhando? Via ambiente virtual, né? Então, eles planejam as suas aulas e estão, né, tendo esse contato direto com os alunos. Bem, vocês não terão uma sala de aula, né, para ter esse feedback instantâneo, mas vocês terão esse planejamento e uma execução, né, de um curso, tá? Porque, então, a disciplina de estágio 3, essa adaptação que nós pensamos, então, vai ser, na verdade, produção de material didático, tá? Vocês vão, na verdade, produzir um curso de filosofia, né? Bom, a partir de quê? Bem, eu vou disponibilizar para vocês, né, quais são as competências e habilidades que não são competências e habilidades que a gente tirou do nada, né? Na verdade, eu e a professora Ana Lúcia, nós vamos trabalhar juntas essas competências e habilidades, e a professora Kellen também, que vem a partir ali do documento que o Estado do Rio Grande do Sul disponibilizou para os professores agora, né, alguns meses atrás. É um documento que normatiza, né, quais são os objetos do conhecimento, as competências e habilidades para se trabalhar em cada uma dos componentes curriculares. Então, a gente vai trabalhar, né, com aquele currículo para o primeiro ano do ensino médio, tá? Então, são essas habilidades e competências que a gente vai disponibilizar para vocês. Então, a partir dali, vocês vão planejar um curso de filosofia. Então, vocês vão gravar aula e produzir outros materiais didáticos, todos virtuais, tá? Bem, de que forma vai ser isso? Cada curso pode ter uma variedade de atividades e de possibilidades, né? Então, o que a gente não quer é restringir a criatividade de vocês, mas, claro, a gente vai colocar, né, alguns pré-requisitos, né, mínimos e máximos, né? Mas para eu não me alongar muito, né, nessa explicação, eu vou gravar, né, a minha próxima videoaula vai ser explicando detalhadamente como vai funcionar esse curso, né, dando para vocês assim o passo a passo, né, e apresentando ele também de forma escrita, um modelo para vocês, né, para vocês situarem e já irem pensando, né. Nós pensamos também, né, na possibilidade desse curso ser, né, feito em conjunto, né, em dupla, com alguns pré-requisitos, que eu também vou explicar nessa próxima videoaula. Eu só não vou explicar todos os detalhes agora, que é para não ocupar muito tempo, né, da Ana e do Arlindo, senão essa gravação aqui vai ficar de 2 horas, né, gente? Então, só para não ficar tão extenso. E pensamos também, né, que vocês não vão precisar redigir um relatório de estágio 3. Né? Isso aí a Ana vai explicar melhor agora quando ela for falar. Né? Vocês viram que a professora Kellen falou que ela tem 2 avaliações. Uma avaliação é um mapa mental e a outra avaliação é centrada no plano. Né? Então, da minha disciplina, da mesma forma. Eu também não vou pedir um relatório. Eu vou pedir para vocês, na primeira avaliação, um plano do curso, né? Vocês vão ter que elaborar o plano, né, do curso de vocês, e depois, a última avaliação vai ser esse curso, né, completo, né? Vai ser ele finalizado, com todas as atividades que vocês pensaram,
com todas as aulas que vocês vão gravar, enfim, todos os recursos didáticos que vocês pensaram, né, para compor esse curso de filosofia. Bom, de que forma a gente vai veicular, né, que a gente vai disponibilizar esse curso? Vai ser pelo Google Drive, né? Então, a gente vai explicar para vocês como funciona o Google Drive, mas se vocês já quiserem ir se adiantando, quem não conhece essa ferramenta já pode ir já se inteirando, né? O Google Drive, ele é uma plataforma bem fácil de, né, acesso, porque basta ter uma conta do Gmail, né, e tem acesso ao Google Drive. Então, quem não tem conta do Gmail, é importante que faça, né, para ter esse acesso. E é por ali, então, nós pensamos também que esse material, de alguma forma, ele pode sim chegar até os estudantes. Por quê? Porque na medida que a gente faz esse curso, e esse curso, então, ele passa por uma aprovação, a gente pode, então, divulgar ele, enviar para os professores, né, e realmente ele ter um retorno e efetivamente ser utilizado, né, pelos estudantes de ensino médio. Tá bem? Então, a gente pensou, eu sei que não é, né, tudo que vocês gostariam, né, mas entre, né, a realidade, né, que a gente tem agora e o que a gente gostaria, né, de proporcionar a vocês, essa foi a melhor forma, né, levando em consideração a série, né, uma série bem grande de particularidades que a gente tem, assim, no nosso curso. Bem, eu gostaria de dizer também que na nossa disciplina nós temos alguns professores também junto, né? Eu sou a professora titular, mas tem também a professora Leonor Soler, o Tiago Silveira, a Paula Almeida e o Matheus Siqueira trabalhando conosco, tá? Então, eles vão interagir com vocês, tanto no grupo de WhatsApp que nós criamos, quanto ali no Moodle. Tá? Nós temos esses 4 tutores para nos ajudar. E dizer também para vocês que fiquem tranquilos, né? Porque eu imagino assim que é um momento assim que as coisas não estão acontecendo conforme o esperado. No entanto, a gente está realmente, como a Kelly falou, procurando fazer, né, o melhor que a gente consegue dentro da realidade que a gente tem. Bem, como que vai funcionar a disciplina? Bem, em 8 etapas, tá? Ela está dividida em 8 etapas. Bom, a primeira etapa é a apresentação dela, né? A apresentação do plano de ensino da disciplina e as orientações gerais. Depois, a segunda etapa, eu vou apresentar para vocês os critérios, então, né? E as orientações para a elaboração desse curso. Depois, na terceira etapa, a gente vai falar mais detalhadamente sobre recursos didáticos virtuais que possam ser utilizados, então, na elaboração desse curso. Depois a gente vai conversar um pouco sobre educação em tempos de pandemia, né? Quais são os limites dessa educação em tempos de pandemia e quais são as possibilidades que a gente pode encontrar, né? Porque algo que a gente vem conversando muito aqui entre nós, professores, né, é que realmente um momento de repensar, um momento de se reinventar também enquanto professor. E se há tempos, porque não é de agora, que vem se falando de tecnologias na educação, né, então hoje a gente vê a necessidade, assim, né, gritante, né, que existe de nós, professores, né, nos atualizarmos mesmo, né, dessa questão das tecnologias da educação, nos apropriarmos disso, né, porque uma coisa que se pensa muito, não sei, a gente não conhece o futuro, mas uma coisa que a gente pensa bastante é que o processo educacional, ele, agora mesmo havendo o retorno das aulas, né, que essa imersão na tecnologia não é algo que vai simplesmente recuar, né? A tendência é cada vez avançar mais. Então, nós, professores, a gente precisa também se apropriar desses recursos, né? Bem, depois a gente vai falar um pouco mais sobre experiências docentes, né? Dentro desse momento. A gente vai falar também sobre habilidades socioemocionais,
porque eu acho que é muito importante falar sobre habilidades socioemocionais, porque a gente está num momento em que nós estamos fisicamente afastados, né? E a educação, o processo educacional, a gente sabe que ele precisa ter também a questão do afeto, a questão da proximidade, né? O processo educacional, ele acontece muito junto com a afetividade, né? Então, e não só a afetividade entre professor e aluno, né, mas todo o ambiente, né, educacional tá muito permeado disso. Então, e essas habilidades socioemocionais, como que a gente pode trabalhá-las, né, de forma assim, né, na tela de um computador, né, ou na tela de um celular, né? Porque quando a gente fala de habilidades socioemocionais, a gente está pensando em interação, a gente está pensando em si, mas também no outro, né? Então, eu acho que é bastante importante da gente pensar também. Bem, depois a gente vai falar, né, sobre quais são as perspectivas e alternativas para o ensino de filosofia neste momento. E, por último, então, a gente vai ter o nosso curso concluído e a gente vai realizar, né, a nossa avaliação. Também vamos ter um momento de autoavaliação, reflexão, né, a partir da prática. Não em forma de relatório, mas de outra forma. Tá bem, gente? Então, da minha parte era isso, tá, que eu queria apresentar para vocês. Vai lá, Aninha, a bola é tua. Ah, não, é o Arlindo agora. Eu, por minha vez, pessoal, imagino que alguns de vocês estejam até imaginando o porquê que estou aqui, mas estou por uma ligação, digamos que histórica, né, que a disciplina de Oficina de Produção Filosófica 2 tem no curso com a disciplina de estágio 4, tá? Inclusive, na ementa da disciplina, ela é pensada, né, para auxiliar na elaboração dos recursos avaliativos da disciplina de estágio 4. Mas, como as professoras que me antecederam já deixaram muito claro, e como vocês também já sabem, né, a gente está passando aí por uma revolução de alguns dos costumes que ela imbrica diretamente nas possibilidades que a gente tem de organizar também as nossas práticas docentes aqui. Dito isso, nesse semestre, então, a disciplina de Oficina de Produção Filosófica 2, ela vai ser concomitante à disciplina de estágio e não mais de estágio 4, tá? Essa, creio que fosse uma informação fundamental para vocês conseguirem pensar o plano de ensino da disciplina, o qual também, brevemente, aqui eu vou tentar elucidar, tá? Trabalharemos na disciplina, então, nesse semestre, eu e a professora Ledecito Coutinho, que será nossa tutora, mas que mediará também aí ao meu lado algumas das nossas interações, tá? A disciplina, ela também, assim como o estágio 3, vai ser dividida em 8 blocos, né? E, concomitantemente, eu quero dizer, por exemplo, as nossas avaliações, elas serão nas mesmas datas e elas terão um caráter quase que simbiótico aí, né? Então, esse processo vai se dar dessa forma paralela. E, na maioria dos momentos estaremos juntos, mas em alguns, né, tenham em mente que a Oficina de Produção Filosófica 2 servirá como propedêutica para a disciplina de estágio 3. Quando antigamente pensávamos que a disciplina sistematizava os artigos de estágio 4, né, isso nos seus aspectos de normatização, mas sobretudo na sua fundamentação teórica, agora a disciplina se propõe então a fazer isso com os cursos formativos que serão produto da disciplina de estágio 3. Ou seja, né, servirem como fundo para a sistematização e a normatização de textos acadêmicos, mas também de recursos didáticos, né, mas, sobretudo, como eu já disse, para que vocês consigam pensar aí as fundamentações teóricas desses cursos, né, porque, como qualquer material de filosofia, ele tem que ter aí uma estrutura, né,
de material de filosofia, justamente. Então, gente, vou falar brevemente para vocês do plano de ensino, tá? A disciplina, ela é pensada em 2 grandes momentos, dividido em 8 blocos, como eu já disse. Esses 2 grandes momentos, o primeiro deles, ao qual essa aula já faz parte, inclusive, e o texto disponibilizado na semana passada, que, diga-se de passagem, é um fragmento do Ensinando a Transgredir, da Bell Hooks, que chama-se Pedagogia Engajada. Leiam ele, se ainda não o fizeram, ele é fundamental para que a gente consiga entender a proposta da disciplina, né? E diria que mais ainda ele é fundamental para pensar também as práticas de vocês em estágio, tá? Depois disso, então, ainda nesse primeiro momento, a gente vai seguir pensando a sistematização desses trabalhos, então, né? Na segunda aula, faremos isso pensando, teoricamente ainda, que o ensino de filosofia em si, ele é um problema filosófico, né? Na terceira aula, pensaremos perspectivas metodológicas em filosofia, né? Perspectivas essas que vocês poderão e deverão, inclusive, imbricá-las em seus trabalhos e em suas possíveis práticas, né? Que serão planejadas nesse semestre, tá? Sobretudo, essas perspectivas metodológicas, elas serão aquelas que poderíamos chamar, né, numa leitura dessa palavra, de clássicas dentro da filosofia. Aquelas que embasam o pensamento filosófico ocidental, pelo menos. Na quarta aula, então, também dialogicamente com a disciplina de estágio 3, a gente vai trabalhar as possíveis relações entre a filosofia, ou o ensino de filosofia, e as artes, né? E aí traremos uma perspectiva panorâmica, assim, de possibilidades de trabalhar-se tanto com o cinema, quanto com a música, com o teatro, enfim, com as diversas formas de arte, para então, com isso, né, encerrarmos esse primeiro momento da disciplina, pensando aí na normatização dos trabalhos, e irmos então ao segundo, que é quando pensaremos e problematizaremos, sobretudo, eu acho que esse é o verbo certo, as fundamentações teóricas dos cursos, né, que serão elaborados para estágio 3, mas também as fundamentações teóricas que, de certa forma, foram trabalhadas até aqui no curso, e ainda aquelas que vocês têm como fundamentação teórica, mesmo que de vida, apesar de não saberem isso, né? Essa percepção da necessidade de fazermos isso nesse momento, né, quase que de revolução de costumes, pensando aquilo que eu dizia lá no começo, ela surge, para vocês entenderem, a partir de um diagnóstico dos trabalhos das nossas turmas anteriores, né? Eles fundamentam-se, então, na parte, digamos assim, que foi tratada até aqui, né, e no que sistematicamente a gente reproduz historicamente, que esses alicerces, essas bases epistemológicas da filosofia ocidental, sobretudo eurocêntrica, né. A partir desse diagnóstico, então, penso eu, e a gente vai falar muito sobre isso nesse semestre, né, que a necessidade de que pensemos o que, então, eu chamarei de epistemologias outras, tá? Teremos 4 encontros, então, não serão aulas ministradas por mim, eu e a professora Ledeci mediaremos esses encontros. O primeiro deles tratará sobre as peculiaridades da filosofia e do ensino da filosofia no Brasil, né, sobretudo no tempo histórico que vivenciamos, né, e com todas as suas peculiaridades. Depois disso, num segundo encontro, partindo aí de uma perspectiva, digamos que do sul para o norte do mundo, epistêmico, mesmo que isso não fique evidente o que é que se trata, a gente vai trabalhar isso também. Pensaremos a filosofia africana, né,
E então a professora Ledeci mediará esse encontro com alguns integrantes de um grupo de pesquisa da universidade, que nos trarão um pouco dessa outra epistemologia, né, ou dessa epistemologia outra. E depois disso, no nosso terceiro encontro, então, a professora Ledeci mediará de novo, e trataremos sobre teorias feministas decoloniais, né? Outra importante e necessária vertente do pensamento aí para a gente entender a contemporaneidade. E, por último, no nosso quarto encontro, então, eu também o mediarei, e trataremos sobre as teorias queer e queer of color, que também dá parte aí de outra demanda muito urgente, né, de ser mais discutida, ou pelo menos de ser aí democratizada, né, dentro da universidade e dentro, né, sobretudo no nosso caso, da filosofia, tanto quanto do ensino de filosofia, né. Para que vocês entendam, falando brevemente, esses últimos 4 encontros, eles ocorrerão num breve espaço de tempo, provavelmente numa quinzena, né, a primeira quinzena de outubro, para que a partir deles também vocês consigam usar aí algum fragmento que outro para pensarem, inclusive, a elaboração dos cursos aos quais serão avaliados em estágio 3 e pelos quais também serão avaliados em oficina de produção filosófica 2, na segunda avaliação, tá, pessoal? Então, lá disponível no ambiente já, o plano de ensino da disciplina, as datas estão especificadas ali, né, de quando ocorrerá cada aula, versando sobre cada assunto, depois de quando que os encontros eles vão ser disponibilizados no ambiente, tá? As gravações dos encontros, né? Mas, como eu já disse para vocês, eles ocorrerão antes disso, na primeira quinzena de outubro, e serão simultâneos. Vai ter a possibilidade de vocês participarem conosco dessas conversas, né? Fazerem perguntas aí para as comunicadoras e para os comunicadores, e tornar isso, então, um processo o mais dialógico possível da gente fazer, também por um diagnóstico, né? Que por agora, nesse momento que estamos todos tão presos, de alguma forma, na tela do computador, a gente precisa também se enxergar, né? E comungar aí de todas essas potências envolvidas num processo desses, pensando sobretudo que nós, em Oficina de Produção Filosófica 2, temos aí de 300 a 400 estudantes matriculados, né? Então, muita potência envolvida. Não vou falar sobre isso agora para vocês também, mas é muita potência envolvida nas convidadas e nos convidados que participarão desses encontros, né? Eles têm tudo para serem riquíssimos, e de minha parte eu fico aí muito feliz de poder, né, comungar com todas e todos vocês esse processo, tá? Repito, então, né, quase que finalizando, a ementa da disciplina, os objetivos dela, a bibliografia que utilizaremos para cada um desses encontros, tá tudo isso disponível no ambiente, tá? Façam essa leitura, ela é indispensável para o bom andamento do semestre. Vocês têm que sempre ter em mente do que está acontecendo, o que vai acontecer na próxima semana, né? Por que isso está acontecendo. E as avaliações, sim, eu só vou voltar a elas e elencar que a primeira avaliação, então, ela vai ser uma prova, ela vai tratar sobre a primeira parte da disciplina, sobre essas metodologias de filosofia, né, fundamentais também para elaborarem os seus trabalhos, e ela vai ter peso 4, tá, pessoal? E, então, a segunda avaliação, ela vai ser sobre um fragmento do curso que vão produzir com a professora Daniela Grillo, tá? E que a gente vai combinar qual vai ser esse fragmento, provavelmente a última videoaula que vocês produzirem para o curso, tá? E ela vai ter, então, peso 6, pensando justamente a fundamentação teórica e a sistematização normativa dessa videoaula, tá? Isso vai ser dia 13 de novembro, tá? E passado essa etapa do curso, então,
eu volto, né, ao diálogo clássico com a professora Ana Lúcia e fico, então, à disposição para auxiliar ela e vocês na sistematização dos relatórios, tá, que vocês vão entender agora que ela vai solicitar para vocês. Então, de minha parte, pensando a disciplina, eu acho que é isso. Dizendo também, assim, muito no sentido do que a professora Kellen já disse, paciência, né? Estamos coletivamente tendo que dar conta de pensar uma outra forma de operar na realidade, né? Então, coragem para nos entregarem bons cursos. Eles são ainda mais fundamentais agora, nesse momento, né, que o mundo precisa muito mais ainda da filosofia e do ensino de filosofia em si. Professora Ana Lúcia, por favor. Professora Ana, nos escuta? O seu microfone está desligado. Isso, tá. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu quero dizer primeiro da minha alegria de estar aqui com vocês, com os meus colegas queridos, né, a prof. Kellen, a professora Daniela, o professor Arlindo, né, da gente poder fazer esse trabalho coletivo de formação de professores, né. É uma formação a muitas mãos, como a professora Kellen já disse anteriormente. Eu vou falar, então, de estágio 4, já dizendo para vocês que eu vou ser a malvada que vai pedir o relatório. Então, só para deixar claro que haverá relatório. E haverá um relatório único lá em estágio 4, isso é importante que fique claro, né, porque a gente está passando por esse processo em que muitos estágios, os estágios estão ocorrendo de forma concomitante, e não seria muito lógico, né, que nós exigíssemos uma escrita em cada parte do processo, se ele já não está ocorrendo como ele foi pensado inicialmente, né. Então, que a gente tenha isso em mente, né, essa paciência que pede a professora Kellen, o afeto que fala a professora Dani, né, essa abertura para o novo, para as novas pedagogias que vai trazer o professor Arlindo ali, né, que a gente se coloque em abertura e que a abertura, eu tinha um professor de filosofia chamado Osmar Schaeffer, né, que ele sempre dizia que a gente tinha que estar em abertura para o outro, abertura para o mundo, né, que a filosofia, ela não acontece ali num ambiente fechado, onde as ideias não são arejadas, né, ela precisa de um ambiente aberto, né, de um espaço para que as ideias, então, possam se renovar, possam se ampliar, possam se qualificar, tá? Então, estou falando isso por quê? Porque estágio 4 tem 2 momentos, como também as disciplinas anteriores anunciaram, né? Então, estágio 4, na sua primeira parte, vai se voltar para subsidiar, né, os recursos, né, aquilo que vocês vão produzir lá na disciplina de estágio 3. Então, como é que vai funcionar? Bom, vocês podem ter visto ali, né, que na primeira semana eu já postei 2 textos, um sobre o ensino de filosofia e também um do Adorno, né, falando sobre educação e emancipação, e puxei um fórum com vocês ali para a gente discutir filosofia, ensino e novas tecnologias, né. E isso vai sendo costurado, e aqueles que já acessaram ali o plano de ensino no nosso ambiente, podem ver, né, que tem uma costura entre um assunto e outro, um tema e outro, né, eles não são soltos. Então, a educação, ela serve para quê, afinal de contas, né? Por que a gente educa alguém? Por que a gente quer ser um educador? Por que a gente quer ser um professor? Por que a gente quer trabalhar nessa área? Acho que a gente precisa se localizar. Então, a disciplina de estágio 4, ela se propõe a que a gente pense, né, temas da atualidade,
temas que a filosofia em outros momentos já pensou, temas que aqueles que vão se formar em filosofia precisam ter ainda maior clareza que os demais, justamente porque estão se formando em filosofia e não em qualquer outra coisa, né, como, por exemplo, ética, como, por exemplo, lógica, né, como essas duas áreas, elas têm implicações no nosso cotidiano, né. Então, a disciplina ela foi pensada dessa maneira. E o segundo movimento, o segundo bloco, né, que diz respeito, então, à escrita do relatório, mas esse relatório, né, como vocês já devem saber, assim, a professora Dani e eu escolhemos uma vertente ali para trabalhar, a gente trabalha numa proposta de que o relatório seja um momento de reflexão sobre a prática, né, e nesse caso, uma prática docente não escolar, é isso que precisa ficar claro, né, vocês vão ter uma prática docente, sim, todo professor produz os seus recursos, né, desde aquele professor que fazia lá a folhinha do mimeógrafo, né, a matriz, a velha matriz, ou que fazia uma caixa sensorial, né, os professores costumam produzir os seus recursos, né. O que acontece agora? Bom, a produção de recursos, ela vai atender um outro espaço, que é o espaço virtual. Então, nós vamos trabalhar com produção de recurso digital, tá? Então, na primeira parte, em que a gente vai fazer discussão de alguns temas, como agora educação e emancipação, né, novas tecnologias, a gente vai trabalhar ali também com, logo em seguida, com conhecimento, verdade, né, que é uma coisa, uma noção importante dentro da filosofia, que tem sido esquecida, né, e a gente vai produzir, então, como primeira avaliação, vocês irão produzir podcasts, né, que são arquivos de áudio, né, com um roteiro, que nós vamos estabelecer um roteiro, né, vocês vão escrever dentro daquilo que é solicitado como competência lá para o primeiro ano do ensino médio, e vocês vão escrever, vocês vão, dentro daquele roteiro, né, e primeiro fazer o planejamento, depois executar esse áudio, e essa avaliação, pessoal, vai ser feita por vocês. Uns vão escutar esses áudios, né, arquivos de áudio dos colegas, a gente vai fazer um rodízio naquela semana, e vocês, então, vão, a partir de uma ficha de avaliação, avaliar uns aos outros, tá? E a nossa segunda avaliação, que faz parte do segundo momento da disciplina, que vem na discussão do que é a docência, né, para que mundo a gente educa, o que significa a identidade docente, né, essas questões, o momento de estágio como um processo de reflexão sobre a docência, né, então esse segundo bloco da disciplina vai resultar na segunda avaliação, que é o relatório de estágio, certo? Então, eu não vou aqui me estender muito, já tomei algum tempo, mas para dizer para vocês que isso está disponível ali, certo? Eu conto com vou contar com alguns professores convidados nas minhas aulas, incluindo a professora Daniela, mas outras professoras, né? Trabalho também com outros colegas professores que vão nos auxiliar nessa disciplina, né? O professor Reneu Prosperi, a professora Beatriz Seus e o professor Antônio Gissoni. E mais para o final, então, lá em novembro, nós vamos contar de novo com o professor Arlindo para nos auxiliar. Bom, a bibliografia vocês têm ali, tá? E sim, o professor Arlindo falou sobre o nosso aprendizado com a turma, somente com a turma anterior, o professor Arlindo já tem uma maior experiência na finalização do processo do curso, né? Mas a gente aprende com a experiência, é uma turma muito grande, nós entendemos que é um estágio totalmente adaptado, inclusive a minha disciplina, eu quero que fique bem claro, né, que ela vai ser ofertada no próximo semestre, e que talvez no formato tradicional, né, não no formato adaptado. Então, quem tem que decidir se quer fazer o estágio nessa proposta são vocês, e eu espero que vocês façam. E eu só quero, para terminar, encerrar a minha fala, dizer que tem um projeto ali que eu vou lançar com vocês, que vocês vão olhar lá no plano de ensino, que eu botei um título, mas a gente pode mudar, né, caso seja necessário, que é uma filosofia uma por dia,
tá? Que é a intenção de que a gente trabalhe com letramento digital e que a gente administre juntos, né, um perfil numa rede social a gente vai alimentar esse perfil com produções de vocês sobre a filosofia dentro daquilo que está ali nas habilidades e competências da própria disciplina, tá? Então, esse seria um projeto voluntário, por adesão, né? Mas para que a gente possa, então, veicular a filosofia e talvez até mesmo os podcasts que vocês forem produzindo, certo? De minha parte é isso, agradeço, um bom semestre para todos nós. E não sei agora para quem eu passo a bola, né? Porque eu só fui a última. Acho que eu vou chutar lá para a Kelly. Eu quero falar uma coisinha também depois. Tá. Ah, não, fica à vontade. Nem sei a Kelly. A Kelly quer falar? Fala, Dani. Tá, são duas coisas rapidinhas. Primeiro, eu quero agradecer também os alunos de estágio que fizeram o estágio 2, né, no semestre passado, no ano passado, na verdade, né, que enviaram os relatórios, né, para a professora Kelly trabalhar a disciplina dela, justamente porque e a Ana também, né, tá ali agradecendo os alunos, né, que enviaram o relatório, porque realmente, assim, é uma necessidade bastante importante, né, que os alunos agora que estão fazendo atualmente o estágio 2 possam ter, né, essa visão, né, possam ter esse contato, né, com a escola. Obviamente, nós temos aí uma bibliografia bastante vasta, né, no Brasil, falando sobre a escola, sobre a realidade escolar, mas vocês fizeram trabalhos muito bons, né? Então, esse material, ele deve ser utilizado, né, pelos colegas. Então, eu e a professora Ana, a gente quer agradecer, né, esses relatórios que vocês voluntariamente nos enviaram e gentilmente cederam, então, para a professora Kelly utilizar na disciplina de estágio 2. Tá? E a outra coisa que eu quero falar para vocês é assim, gente, na verdade não é um puxão de orelha, mas tá? Que é dizer o seguinte, que essas 4 disciplinas, quem está matriculado nas 4, ou quem está matriculado no estágio 3, 4 em IOPF, né, que vocês se atentem e não façam uma coisa que às vezes vocês fazem, que é dar atenção para uma disciplina e lá daqui a um mês vai dar atenção para outra, ou então lá no final entra na disciplina e faz tudo correndo, tá? Porque da mesma forma que esse semestre é um semestre atípico, no sentido de que a gente está fazendo toda uma adaptação, né? No momento que vocês não acompanharem essas disciplinas que estão acontecendo de forma conjunta, vocês perdem os elos e de repente vocês não vão ter o necessário para elaborar o que vocês, né, as exigências de cada uma das disciplinas, né? Porque, de repente, se vocês deixarem de acompanhar ali o que o professor Arlindo está colocando, de repente, o trabalho com a professora Ana já fica prejudicado, o trabalho comigo já fica prejudicado, o trabalho com a Kelly já fica prejudicado, né? Então, quer dizer, é importante que vocês não abandonem, né, uma disciplina e vão pensar, eu tenho que só lá no final, né? Então, que vocês procurem fazer esse acompanhamento semanal, né, das disciplinas, para vocês darem conta de um trabalho de qualidade, que é isso que a gente quer. A gente está pensando para vocês o melhor que a gente pode. Enquanto equipe, eu tranquilamente posso dizer para vocês, né? Mas a gente também quer que vocês contribuam com um trabalho de qualidade, né? Então, eu acho que é importante fazer essa ressalva para vocês não, né, deixarem, né, acumular muitas coisas, porque depois o processo dá andamento e vocês podem se perder ou então ter mais dificuldades, tá? Não sei se a professora Karen vai falar, eu só preciso conectar a energia do meu notebook aqui, senão vai se desligar. Eu queria só fazer uma ressalva também, tá? Que é muito parecido com isso que a professora Daniela coloca, só que um movimento oposto.
Caso também a gente corre o risco de ter algum ou alguma estudante que esteja matriculado em uma disciplina, por exemplo, só em oficina de produção filosófica 2, ou só em estágio 3, ou só em estágio 4, né? Se for o caso, tudo que a gente disse aqui continua valendo, tá? Falando, claro, né, de oficina de produção filosófica 2. O movimento ele vai ser o mesmo, né, pensando que esse é o momento, que a disciplina é voltada para o momento que a gente viva. Então, mesmo que já tenham cursado estágio, terão que gravar a videoaula da avaliação, terão que pensar todo o modus operandi da disciplina como pensando uma educação voltada para o tempo que se vive, tá? Era isso. Bom, não, queria só por fim dizer que, mais ou menos no sentido do que os meus colegas e minhas colegas já vêm dizendo, né, pessoal, não deixem para o final, né, o que a gente percebe, né, que as disciplinas, elas vão acontecendo, as videoaulas vão passando, as tarefas vão passando, e aí existe uma falsa ilusão de que o aluno vai entrar no final e vai dar conta. Então, por exemplo, né, numa disciplina como a de estágio 2, de que a avaliação ela é contínua e constante, né, e vai ser avaliado, uma das avaliações vão ser avaliados justamente as tarefas que estão no ambiente. Então, não existe essa possibilidade de vocês irem lá e realizarem uma prova e conseguirem a nota. Não existe isso. Vai ser avaliado justamente todo esse percurso do ambiente. Então, isso exige que vocês tenham um cuidado maior com relação ao que vai sendo postado, né? Então, a questão de leituras, a participação nos fóruns, a realização das tarefas. Então, isso, na verdade, não deveria ser feito só nessa disciplina, deveria ser um cuidado com todas as demais disciplinas, mas principalmente, né, principalmente essas disciplinas que têm a ver com o perfil do educador, né? Isso é o mínimo, né, que a gente pensa, né, se o acadêmico, a acadêmica quer ser um profissional da área da educação, o mínimo que a gente espera é que tenha esse cuidado, né, na formação. Então, isso seria, né, uma preocupação de todos os alunos, mas principalmente esses alunos que estão envolvidos com mais de uma disciplina, né? Então, de repente, ali o cara está realizando ao mesmo tempo a disciplina de estágio 2, estágio 3, estágio 4, nossa, ele vai ter que ter um envolvimento muito maior, porque ele vai ter que ter todo um cuidado em acompanhar a disciplina de estágio 2 aqui comigo, a disciplina de estágio 3 lá com a Dani, e a disciplina lá de estágio 4 lá com a professora Ana Lúcia. Então, quer dizer, tem que ter um cuidado, nossa, né, triplicado, além das demais disciplinas. E tirar da cabeça essa lógica, né, que era a lógica do semestre passado, porque tudo que está lá no ambiente que vocês estavam fazendo no semestre passado não vai acontecer nesse semestre. E eu falo isso porque alguns alunos entraram em contato comigo e disseram: ô professora, eu estou olhando aqui e a senhora não mudou nada do ambiente do semestre passado. Gente, semestre passado não existe, vocês estão entrando e olhando coisas do semestre passado. Não é aquele ambiente. Nós estamos justamente num outro ambiente que é 2022, não é 2021. Então, tem que ter todo um cuidado, inclusive, no ambiente que vocês estão entrando. Então, só para dizer assim, né, que a gente está agora numa outra dinâmica, né, semestre passado já foi complicado, esse semestre também está sendo, mas todos, né, vamos sobreviver, né, isso é o que a gente espera, e que a gente tem que tentar levar de forma leve, né, e a gente vai se adaptar, o ser humano é adaptável, a gente vai dar conta do recado, a gente só tem que tentar se situar assim, né? E se adaptar, somos adaptáveis também, né? Se adaptar a essa nova realidade. E é isso, pessoal. Vamos lá, próximo semestre, nova realidade, tudo vai dar certo. E dizer para os meus colegas aqui que estou muito feliz de trabalhar em parceria com vocês. Vamos que vamos. Isso aí, gente boa.